Pessoal, bom dia. Prazer novamente estar com vocês aí. É muito legal a gente poder compartilhar informações, principalmente trazer um assunto aí que realmente está mexendo muito, principalmente com a comunidade europeia. Vamos tentar então no webinar de hoje trazer algumas informações e desmistificar um pouquinho esse assunto aí do GDPR. Bom dia, Mariana. Bom dia, Rodrigo. Realmente é muito bom poder falar sobre um assunto que está causando aí muito estresse, né, para algumas empresas. O pessoal às vezes não entendeu muito bem do que se trata e é legal poder dividir isso com os nossos parceiros, explicar um pouquinho, ver o que que muda, o que que impacta aí na nossa vida aqui do prestador de serviço no Brasil. Legal. Bem, qualquer dúvida, qualquer necessidade aí, ou qualquer instabilidade no áudio ou na transmissão, por favor, usem o chat aí, a gente vai conversando. O nosso objetivo é assim, tentar resumir o GDPR. GDPR foi criado há 2 anos atrás, é uma regulamentação da comunidade europeia, mas a gente vai tentar entender onde essa comunidade, onde essa regulamentação atinge quais os limites geográficos e se existem limites geográficos. Vamos tentar entender de forma bem resumida os objetivos, o principal objetivo da GDPR, entender um pouquinho as multas e como essas multas vão ser aplicadas e o que vamos dizer assim, isso gera de preocupação nas grandes empresas. E o principal é a mudança relacionada com os tratamentos de dados. Alguns pontos da regulamentação eu acho que para todos aí da área de tecnologia, existe um termo na regulamentação que é a portabilidade dos dados. Eu, particularmente, nunca tinha pensado num cenário desse de portabilidade dos dados, mas a GDPR, ela contempla isso e é uma possibilidade, é um direito do proprietário daqueles dados solicitar uma portabilidade. A Mariana vai explicar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá então. Vamos entender do que isso se trata, né? Bom, o GDPR, então, para explicar a sigla, é General Data Protection Regulation. É, então, é uma regulamentação nova que foi aprovada, não é de hoje, né? Na verdade, foram em 2016, quando essa regulamentação foi aprovada pela União Europeia, mas ela teve 2 anos aí de adaptação, na verdade, 2 anos para as empresas se adaptarem a isso, para amanhã, e amanhã é o dia D, Legal. a gente ter uma aplicação aí mais rígida e entrar em vigor, e a partir desse momento as multas estão liberadas. A partir desse momento o pessoal vai começar a sofrer na pele aí algum ponto fora, né, que fuja da regulamentação. Tá? Então, para quem é aplicável isso? GDPR ela é aplicada, GDPR, perdão, eu estou confundindo toda hora. Ela é aplicada às empresas da União Europeia, sendo organizações públicas ou privadas, mas ela não tem nenhum tipo de especificação geográfica, tá? Por mais que a gente esteja falando da União Europeia constantemente, isso envolve qualquer empresa que tenha qualquer ligação, sendo ela um prestador de serviço, uma filial ou algum tipo de armazenamento de dados, em qualquer um dos 28 países da União Europeia. Então, ela não respeita limites geográficos, é uma aplicação extraterritorial, que envolve filiais, representações, enfim. Esse ponto é importante, Mariana. Mesmo que eu não esteja na comunidade europeia, mas se eu me relaciono comercialmente com uma empresa da comunidade europeia, eu sou obrigado a seguir a regulamentação do GDPR. Isso mesmo. Mesmo se você somente colete dados de pessoas que estão na União Europeia, brasileiros que estejam na União Europeia, você é obrigado a se adequar a isso. Como também se você tem uma cliente Em que tenha uma Portugal, filial em Portugal, por exemplo, você é obrigado a se atentar a isso também. e aí todo o meu processo de tratamento de dados tem que seguir essa regulamentação, não exclusivamente esse cliente em especial que eu estou tratando em Portugal. Sim, é um ponto até bem importante comercialmente, que essa regulamentação, a GDPR, ela tem sido vista como uma oportunidade, porque as empresas da União Europeia, elas só poderão fazer negócios com empresas que estejam em ordem com essa regulamentação.
Então, independente se você tem uma filial ou se você tem somente uma coleta de dados na União Europeia, você precisa sim estar atento a isso e cuidar com a aplicação, enfim, o processamento de dados, tá? Mas antes da gente começar a falar sobre, né, o que implica, o que muda, eu acho que uma mudança muito importante é o ponto. Antes a gente tinha dado, e dado era dado. A gente não tinha uma diferença entre tipos de dados diferentes. E a GDPR ela trouxe isso para a gente, essa mudança, nessa seção. Diferença entre dados pessoais e dados especiais. São coisas diferentes e a gente precisa entender isso, tá? Então, o que são considerados dados pessoais? Né? São todas as informações que são relativas ao indivíduo para o indivíduo ser identificado. Então, o nome, o endereço, Gmail, o telefone, tá? Esses são dados pessoais, que normalmente são os dados que a gente libera, né? Quando a gente precisa de um serviço ou a gente entra em contato aí com alguma empresa. Tá? Porém, a gente tem outros tipos de dados, que são os dados especiais, e aí a gente entra num ponto um pouco mais complexo, que o dado especial, ele é o que é utilizado, são aqueles dados que identificam com exclusividade o indivíduo. Então, quem é a Mariana? Quais são as informações políticas, né, as opiniões políticas da Mariana, as crenças religiosas, filosofias, qual as informações raciais da Mariana, dados de saúde, orientação sexual, esses são dados especiais. E a esses dados especiais, existe uma necessidade de tratamento diferenciado também. Eu acho que aqui é o principal ponto da regulamentação. Eu acho que essa diferença, essa distinção, essa classificação dos dados é o ideal no tratamento desse volume imenso que a gente tem de informação. Então, as empresas passam agora a ter regras claras de como tratar cada um dos tipos de dados, os dados pessoais e os dados especiais. Isso mesmo, isso mesmo. Bom, mas por que aconteceu isso, né? Por que tanta mudança? O que aconteceu? A ideia, uma das ideias, né, na verdade, é reconstruir a confiança entre as organizações e os usuários. Né? A gente sempre ouve aí falar de vazamento de dados, a gente enxerga isso como uma coisa muito distante. Né? A gente teve um caso na União Europeia há pouco tempo, de uma empresa que ignorou todos os avisos de segurança e foi invadida e perdeu os dados pessoais de mais de 160 mil clientes. E esses dados, ninguém tem ideia de onde eles vão ser aplicados, para que essas pessoas vão usar esses dados de endereço, e-mail. Então, são informações que são do usuário, mas estão no poder de uma pessoa para uma ação completamente desconhecida. Então, a ideia é voltar essa confiança na organização, de que quando eu libero um dado meu, independente se ele é pessoal ou especial, aquele dado não vai fugir, não vai passar além daquele meio, daquele fim, daquela organização. Um outro ponto também normalmente em cada país a gente tem uma lei diferente para a proteção dos dados. Então, a ideia foi harmonizar as leis em toda a União Europeia, nos 28 países. Por quê? Existiam situações que a gente diz de paraíso fiscal dos dados, onde no país eu posso, de repente, guardar dados especiais por um tempo indeterminado. Então, eu pegava o seu dado de um outro país onde eu não poderia e transferia para o meu país. E isso eu não tinha problema, eu estava fora da regulamentação do país vizinho. Né? Então, a ideia é harmonizar. Todo mundo que tem relação, independente se é uma relação primária, se é uma relação direta, ou se é uma relação, por exemplo, eu só armazeno os dados na União Europeia, eu preciso estar adequado a isso. E também a transferência. Isso, hoje, o armazenamento, tanto o armazenamento como o processamento de dados, ele é muito nebuloso. Eu acho que essa é a melhor palavra. A gente não sabe, a gente sabe os dados que a gente disponibiliza.
né, disponibilizo meu nome, meu e-mail, mas quais dados exatamente estão sendo utilizados no processamento para identificar a minha pessoa? Né? Quais dados de internet, por exemplo, são registrados em nome e eu não tenho a menor ideia sobre isso? Então, a ideia é transparência, é deixar o usuário saber quais dados deles serão processados, enfim, e por quanto tempo. Pessoal, só um minutinho, deixa eu ver se tem mais algumas outras pessoas com problema no áudio aqui. Ok. Um minuto, por favor. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver se eu mudo uma configuração aqui. Pessoal, vamos ver se a gente consegue melhorar a qualidade aqui. Eu mudei a conexão. Qualquer coisa, por favor, nos avisem aí. Bom, vamos retomar o assunto então. E o último intuito, né? Na verdade, um dos últimos intuitos relacionados a essa regulamentação é a responsabilidade na aplicação e armazenamento. É comum hoje as empresas não darem o devido valor, na verdade eu acho que não é nem valor, mas é cuidado ao armazenamento ou à aplicação, processamento dos dados, né? A gente não sabe exatamente onde isso é utilizado e é muito comum a gente ver, mesmo sem perceber sutilmente, os nossos dados serem usados. Então, a ideia é a empresa mostrar responsabilidade na aplicação, no armazenamento, no processamento dos seus dados, para você ter a certeza, daí a gente volta no primeiro intuito da confiança, saber que os seus dados estão sendo usados para um fim específico. Bom, e quem são os aí? Agora, eu acho que esse é o ponto. Muita gente quer saber se ele entra nessa necessidade do impactado ou não, né? Esse ponto é bastante importante a gente entender essas duas figuras, essas duas pessoas, do controlador de dados e do processador de dados. Então, é o segundo ponto de importância na regulamentação. Então, a gente tem a classificação dos dados, mas a gente tem a figura de duas pessoas importantes, que é o controlador e o processador de dados. Bom, quem é o controlador? É a pessoa ou organização que determina quais dados serão necessários para cumprir o fim. Então, qual a empresa que determina quais dados ela vai precisar de você para ela conseguir prestar serviço ou oferecer o produto que ela se determinou para isso. Então, esse é o controlador, é a pessoa que escolhe os dados necessários. Depois disso, a gente tem o processador. O processador dos dados, na verdade, são todas as ações depois da decisão de quais dados são necessários. Então, é o grupo, né, ou indivíduo, ou empresa que processa os dados, que tem coleta, alteração, armazenamento, transferência, transformação de dados. Isso é processador. E daí na parte de processador que a gente tem uma gama de muitos tipos de empresas e serviços que trabalham, de repente, terceirizadas ao controlador e que usam os dados e que, na maioria das vezes, como o que a gente pode perceber nas últimas semanas aí, que não tinha nem ideia de que era um processador de dados. Mariana, aqui no nosso exemplo, trazendo isso para a nossa realidade, a SolarWinds é um controlador de dados e nós somos um processador de dados? Sim, sim. A SolarWinds determina quais dados são importantes serem coletados para apresentar o produto, né, para ser utilizado no produto.
Porém, nós que processamos esses dados, nós somos um dos processadores da SolarWinds, porque nós usamos os dados aplicados para entrar em contato com o cliente, para ajudar o cliente nas ações que está tomando na ferramenta. Então, nós somos sim processadores de dados. No caso de uma empresa que desenvolveu uma aplicação, uma URP que está na web, essa empresa é o controlador e é o processador de dados. Sim, sim, é possível uma empresa ser o controlador e o processador também. Tá? Neste caso, normalmente entre os impactados, né, a gente tem uma diferença aí em relação a responsabilidades. Obviamente, o controlador ele tem uma responsabilidade maior, mas isso não quer dizer que o processador também não tenha responsabilidades em relação a qualquer problema que pode acontecer nesses dados. Quando a gente fala em responsabilidades na GDPR especificamente, a gente está falando de uma multa que pode ser aplicada em caso de infrações. Aí a gente tem infrações maiores, onde a gente segue de multas de 10 milhões de euros até 20 milhões, ou então até 4% dos rendimentos gerais da empresa, o que for maior. Bom, as empresas têm feito, né, na verdade, foram duas táticas aí que eu achei bem interessante para tentar minimizar esses riscos, né, e alterar um pouco a forma como a gente tem usado os dados. O primeiro é a técnica de minimização. A ideia é: pegue e colete somente os dados realmente necessários. Não mantenha dados que não são necessários para o seu fim, não são necessários para você prestar o serviço que você se dispôs. É muito comum hoje a gente liberar dados assim como se isso não tivesse o menor valor, e a gente não sabe exatamente para que esses dados vão ser utilizados. Então, a ideia é diminuir isso, pedir somente dados estritamente necessários, tá? E na maior parte das vezes, esses dados eles acabam ficando mais restritos aos dados pessoais. Né? Dados especiais são realmente para serviços bem específicos. E a pseudonimização, que é uma palavra diferente, uma palavra nova, que a ideia é você coletar dados a ponto de conseguir criar uma persona, na verdade, que não identifique exclusivamente nenhum indivíduo. Então, eu tenho um grupo de pessoas, um grupo de homens de 40 anos que moram nessa região e que gostam de azul. Mas eu não tenho um indivíduo específico sobre isso. Desta forma, eu protejo todos os indivíduos que estão nesse grupo. Essa questão de minimização de dados é um ponto, vamos dizer assim, que chama bastante atenção. Quer dizer, eu acho que hoje a tendência de qualquer empresa que processa dados é buscar e ter a maior quantidade de dados possíveis. Com o GDPR, a gente vê que isso muda de forma drástica. Eu vou armazenar e coletar os dados que o meu objetivo fim, quer dizer, a necessidade fim daqueles dados são exclusivas. Eu não vou armazenar ou coletar dado que não esteja relacionado com a minha atividade. Bom, a gente tem 8 direitos aí dos titulares dos dados, que para a gente entender um pouquinho melhor, eu acho que é aqui que muda bastante coisa sobre qual mudou, o que diferenciou aí do que a gente da estrutura que a gente tem hoje, tá? Primeiro, direito à informação. Então, primeiro a empresa, né, que determina que as informações elas devem elas devem estar à disposição do usuário. Então, você deve saber quais vai precisar disponibilizar. Segundo, acesso. Você precisa ter acesso aos dados. Você precisa saber quais dados você tem lá registrado no seu nome. E isso precisa ter um acesso livre, né, ao usuário. Terceiro é a retificação. Daí eu acho que já começa a mudar bastante da estrutura que a gente tem hoje, que você tem o direito de modificar os seus dados a qualquer momento. É um direito de alterar pelo fato de modificação, ou estarem incorretos, ou então causarem algum transtorno, enfim, você tem esse direito de retificação. Hoje a gente já tem isso, mas não de forma estruturada e
regulamentada, né? O GDPR vai trazer uma regra, uma regulamentação para que essa retificação realmente seja realizada pelo controlador dos dados. Bom, esse é também um ponto bem crítico, que é o direito de apagamento dos dados. O usuário ele tem o direito de solicitar que seus dados sejam excluídos, né, e que não sirvam, caso esses dados não sirvam ao propósito, ao fim que a empresa determinou. Tá? Então, você tem total direito de citar que todos os seus dados, independente do tempo, né, de utilização dos seus dados, sejam excluídos. E o direito à limitação ao tratamento. Então, aqui você consegue eliminar e impedir que seus dados sejam processados a um fim além do que você imaginava, ou que você predeterminou, ou que a empresa predeterminou para você na política de privacidade. Então, se você acha, né, se você acredita que o seu dado tenha sido tratado de uma forma incoerente ou desnecessária ao fim, você tem esse direito à limitação. Tá? Portabilidade. Esse é o ponto favorito do Rodrigo. Quer comentar, Rodrigo, sobre isso? Não, eu nunca tinha pensado em portabilidade de dados. Então, a gente imagine uma empresa que tem relacionamento comercial com um terceiro, deixa de ter aquele relacionamento comercial e solicita que os dados, e aí são todos os dados que aquela empresa tem da minha pessoa, sejam transferidos para uma outra empresa. Então, isso é realmente uma revolução, no meu ponto de vista, de como esses dados são tratados. Então, aquela empresa onde eu não tenho mais nenhum vínculo, quer dizer, aquele dado não vive o fim, não tem por que tem aquele dado, e eu peço para que aquele dado sejam portado para uma outra empresa. Então, a empresa inicial tem que apagar todos aqueles dados e transferir aqueles dados para outra empresa. Eu acho que esse ponto ele traz uma realidade que é o seguinte: os dados eles voltam a ser do usuário. A gente tem uma situação hoje onde os dados eles são os dados que você captou e você tem aquilo para processar da forma como você achar melhor. E a gente, bom, pensando num mundo maravilhoso, a gente imagina que as empresas só usam para um fim específico, mas nós sabemos que existem muitas situações aí de venda de dados, em comércio relacionado aos dados. Então, quando a gente fala em portabilidade, eu acho que é um ponto que devolve o direito dos dados ao usuário. O dado é meu, eu determino quem vai ter acesso a isso e como isso vai ser utilizado. O que chama atenção nessa portabilidade, mas assim, um cliente que, no nosso caso, a prestação de serviço, que não tem nenhuma relação comercial e solicita o apagamento ou a portabilidade de dados, eu deixo de ter qualquer informação sobre aquele cliente, que eu possa usar aquela informação para um novo contato, enfim. Eu estou usando o dado dele para uma forma ou para um objetivo que não foi o objetivo principal. Isso eu acho que muda a relação das empresas com os armazenamentos das estruturas cadastrais, principalmente hoje na comunidade europeia. Não vai muito longe, né? Quando a gente pensa em armazenamento de dados, eu acho que o exemplo que o Rodrigo usou é excelente, que é a questão eu solicitei o cancelamento de um serviço, mas eu ainda recebo e-mails marketing daquele serviço. Perfeito. Eu já não tenho mais uma relação. Eu optei por não ter mais uma relação com aquela empresa, mas eu continuo a receber todos os e-mails marketing, às vezes 5 e-mails por dia relacionado àquilo. Então, esse é um. Eu não quero mais receber nenhum tipo de comunicação daquela empresa. O direito à oposição. Bom, esse direito ele ajuda, né, os usuários eles têm a opção de se opor à utilização de dados para determinadas circunstâncias, tá? Então, eu preciso, né, colocar os meus dados pessoais para obter um serviço, mas eu não quero receber comunicações de marketing daquela empresa.
Então, isso está nas políticas de privacidade. Eu acho que todo mundo recebeu um e-mail aí nas últimas semanas de qualquer serviço, seja ele de e-mail, enfim, qualquer serviço online que tenha contatos, né, também na União Europeia, recebeu um e-mail de reestruturação da política de privacidade. Não sei se todos se atentaram, porque a gente tem o hábito aqui no Brasil de só confirmar, dar ok, 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 mas lá está escrito que se você, esse fim, né, esses dados vão ser utilizados para o fim, para o serviço que a gente está propondo, ou para o produto que a gente está propondo, e também você pode receber alguns contatos de marketing da nossa equipe. A maioria das políticas tem esse item. Porém, o que muda é, se você não quiser receber o e-mail marketing da nossa equipe, você pode entrar aqui, preencher um formulário e pedir para que isso não seja enviado para você. Então, esse é o seu direito de oposição, né, de processamento de dados. A gente já consegue observar em várias empresas, quer dizer, a SolarWinds colocou isso antes do dia 25, que todo o cadastro e todo, vamos dizer assim, a solicitação de dados cadastrais, hoje ela mudou, ela tem, vamos dizer assim, de forma clara quais os dados são coletados e uma característica importante. Quando eu navego num site, alguns dados são coletados. Então, hoje, todas as empresas são obrigadas a deixar muito claro quais dados são coletados nesse momento. Então, eu não estou preenchendo nenhum cadastro, mas sim existem uma série de dados que são coletados. Então, tem que deixar claro quais são os dados que são coletados numa simples navegação. E a gente tem um ponto que é o direito relacionado à tomada de decisão automatizada, a criação de um perfil. Eu não sei, eu fiquei, às vezes, acho que fiquei um pouco chateada com isso, porque eu não vou negar que eu gosto de poder preencher em um site os meus dados com a minha página da rede social. Eu acho que isso facilita muito, mas isso agora não é mais possível. Por quê? Quando você preenche, você libera aqui um site, por exemplo, preencha, consulte uma rede social ou um outro serviço para pegar os seus dados, você não sabe quais dados estão sendo coletados. Você não tem a menor ideia de quais informações. Quando a gente fala uma rede social, por exemplo, você tem dados especiais ali. Então, quais dados eu estou liberando para esta empresa? Né? Por isso que esse preenchimento automático, né, que a gente tem, esse processamento automático, você tem essa opção de se opor a isso. A não ser que seja algum ponto pessoal, é uma intervenção humana solicitando esse tipo de dado especial para o indivíduo. Eu acho que o Luciano colocou um ponto aqui, Mariana, eu acho que a gente tem um exemplo aí para que a gente consiga levar um entendimento maior. Eu acho que o principal é a classificação dos dados pessoais e os dados especiais. O que o Luciano está colocando é assim, que os serviços da nuvem mais comuns, Google, Facebook, eles já estão em conformidade com o GDPR. Sim, eles foram obrigados a atender toda a normatização do GDPR. O que eles têm que hoje respeitar são esses cuidados com os dados especiais. Até então, o comércio desses dados especiais gerava muito dinheiro para essas empresas. Essas empresas viviam desses dados especiais. Hoje isso é proibido e não é permitido de hipótese alguma. Então, os dados pessoais, todos têm acesso e podem, vamos dizer assim, usar esses dados para um determinado fim. Os dados especiais, eu só vou poder usar se eu conseguir comprovar que para aquele fim, para aquele objeto, eu preciso de um dado especial. Senão eu não posso usar o dado especial. A gente entra em dois pontos muito importantes, que é a questão do consentimento, que são basicamente para dados pessoais, né, que são, você tem um consentimento livre, informado do usuário, com uma finalidade específica para processamento, para uso, mas a gente também tem um ponto que é o interesse legítimo, que são aqueles dados, basicamente os dados especiais, que é muito complexo você ter um consentimento do usuário para a aplicação. Né? E
utilização desses dados especiais, existe a necessidade de um teste de proporcionalidade. Esse teste de proporcionalidade ele é aplicado às organizações que precisam, né, do processamento de dados especiais. Tá? É um teste documentado que prova, né, olha, nós estamos solicitando dados especiais porque sem essa informação nós não conseguimos entregar o serviço solicitado. Eu acho que o exemplo de uma coleta de dados aí de saúde, eu acho que é um excelente exemplo para a gente poder ilustrar esse cenário aí. A gente tem, eu acho que muita gente já usa hoje aqueles relógios que você consegue controlar seu batimento cardíaco, a quantidade de passos, enfim, aqueles relógios para esporte, né? Ali você controla toda seus dados de saúde em um aplicativo. Então esses dados estão na rede. E são dados especiais. E são dados especiais. É muito legal se o meu relógio verifica que eu sou uma pessoa que gosta de esportes e que eu corro, por exemplo, todos os dias da semana. E eu começo a receber informações sobre o novo tênis disponível para corrida. E eu acho isso muito legal, porque é um assunto que me interessa. Porém, e se for ao contrário? E se eu for uma pessoa sedentária e eu estiver fazendo um seguro de saúde, por exemplo? E esse dado, o fato de eu não me exercitar, ser um ponto negativo que pode aumentar o valor do meu seguro. Porque eu tenho um risco da pólice, porque eu tenho um risco maior de problemas cardíacos. Então, isso não pode ser processado dessa maneira. Eu uso um relógio de esportes e o processamento desses dados é específico para a minha informação, para o meu controle. Eu não tenho, eu não posso liberar para que esses dados sejam utilizados para qualquer outra empresa para um fim comercial. Então, para uma seguradora é muito interessante ter esses dados das pessoas que solicitam o seguro, que solicitam um serviço. Assim como também para as lojas de esporte, é bem interessante você saber já quais são seus clientes, que não necessariamente você tem informações tão especiais assim. Qual o esporte, né, de interesse, que tipo de equipamento ele precisa, que tipo de equipamento ele usa. Então, essa circulação de dados que a gente tem hoje, que é comum, a ideia é não existir mais, né? Eu criei uma frase de impacto aqui, que é chega de apropriação indevida de dados. Perfeito. Só realmente o que for necessário para atingir um fim, o que for necessário para entregar um serviço ou produto determinado. Legal, legal. Eu acho que o objetivo acho que atingir o objetivo que é a gente conseguir resumir os pontos principais, essas mudanças relacionadas com o tratamento de dados. Eu acho que vai ser um aprendizado para todos. Eu acho que tem muita informação ainda que a gente precisa digerir, que a gente precisa identificar. A SolarWinds, ela vem trabalhando com o assunto GDPR e hoje a gente já tem todos os formulários, todos os processamentos de dados adequados a isso. A gente tem muita documentação para os parceiros, para que a gente também comece no Brasil, porque se a gente só está fazendo negócio com empresas brasileiras, a gente não tem obrigatoriedade de seguir o GDPR, mas é importante a gente se adequar a essas normas, porque o relacionamento e a extensão do GDPR vai ser mundial. Todas as empresas e todos os serviços, hoje a gente usa o Calendly, que é um serviço que está nos Estados Unidos, mas com certeza tem clientes na comunidade europeia, enviou um comunicado para que a gente aceite essas novas regras dessas coletas de informação. Então é importante a gente entender, eu acho que esses dois pontos principais aí, a distinção do dado e o papel do controlador e do processador de dados. Isso é muito importante, provavelmente alguns dos nossos parceiros têm algum contato com clientes que tenham filial na União Europeia, e provavelmente os clientes vão perguntar sobre isso, né, quais as aplicações nacionais aí dessa nova regulamentação. Então é importante ter essas informações, saber até que ponto impacta no serviço que é prestado no Brasil, né, quem são os seus
na verdade, seus prestadores de serviço, quais ferramentas você usa que possam impactar de alguma forma nesse processamento, aplicação, utilização de dados. Eu coloquei alguns links aqui que tem no site da SolarWinds com documentos, a questão de privacidade, a parte de legalidade do site. Inclusive, se a gente buscar dentro do Legacy, do Legal, a gente vai ter a questão dos formulários, e quando eu peço para que um dado meu seja portado ou deletado, eu vou preencher um formulário e a empresa que está tratando aquele dado tem a obrigação de excluir ou tratar aqueles dados. Semana passada, a SolarWinds, num evento que ela realizou na Europa, existe uma autoridade no assunto do GDPR, me desculpe pela pronúncia se eu errar aqui, mas é o Ard Kola. Tem no site da SolarWinds e a gente gravou esse vídeo, tá no YouTube, no canal da SolarWinds. É uma palestra de uns 40, 50 minutos e ele, vamos dizer assim, coloca outras informações e também tem aí uma questão de bate-papo, algumas perguntas de alguns clientes que colocaram aí as principais dúvidas relacionadas ao DPR. Então, acho que tiver interesse, vale a pena assistir esse vídeo, está lá no canal da SolarWinds. Mariana, algum ponto final aí? Não, eu acho que é isso. O importante, então, é a gente entender a aplicação para o Brasil, né, neste primeiro momento, então fiquem tranquilos, né, não há obrigações nacionais relacionadas a isso, mas é um assunto que é muito importante, como o Rodrigo disse, tem um impacto global, então é muito importante a gente saber, se atentar, até para ver como que a gente trabalha com essa questão de processamento de dados, de armazenamento, né, se a gente tem sido realmente responsável para com os dados dos nossos clientes. O Thiago fez uma pergunta aqui, desculpe, Thiago, mas eu acabei não entendendo. Num cenário do uso de backup, a empresa tem contratado um volume X de armazenamento e está próximo a exceder. Para saber o que está excedendo, é necessário monitorar? Desculpe, eu não entendi. Onde se encaixa o GDPR nesse cenário? Porque todos os dados do backup, eles estão criptografados, e se eu tenho a chave privada dessa criptografia, quem está armazenando os dados não tem nenhuma informação. Esses dados não são especiais nem pessoais, são dados criptografados, é lixo eletrônico. É porque a ideia, Tiago, não sei se a gente entendeu exatamente o ponto, mas a ideia não é monitorar os dados, mas monitorar os jobs, né? Saber se realmente o trabalho de armazenamento de dados foi realizado. Ok, Tiago, depois, se você quiser, a gente pode conversar aí em off, manda um e-mail, a gente conversa um pouquinho. Só registrar aqui, então, todos aqueles que participaram vão receber a apresentação, mas a gente tem isso gravado, eu acredito que mais 1, 2 dias a gente também tem isso no YouTube. Eu agradeço a participação de todos. Acredito que as informações, nós não somos especialistas no assunto, mas a ideia foi realmente tranquilizar os nossos parceiros relacionado a essa regulamentação. Eu agradeço o Rodrigo aí pelo nosso primeiro webinar juntos, Rodrigo. O primeiro que a gente faz, eu sempre faço webinar com a Carla com o Luiz. Legal. Muito bom, muito legal. O Lorena fez uma pergunta importante aqui para os MSPs que usam as ferramentas. Você deve acrescentar alguma documentação no seu contrato? Não tem necessidade nenhuma, você está tendo acesso aos dados do seu cliente através da sua ferramenta, através do seu cadastro de cliente. Todos os dados coletados pela SolarWinds estão em conformidade com o GDPR. Então, não existe nenhum ponto aí de alteração no seu contrato. Vamos ver se tem mais alguém colocando mais alguma pergunta aí. O seu cliente ainda não, Loreno, porque se você está selecionando com um cliente no Brasil, a gente não tem obrigação ainda de seguir a regulamentação do GDPR. Isso vai acontecer com certeza. Agora, se
eu acho que se o Loreno quis aplicar algum cliente que tenha relações diretas com ok. a União Europeia, Sim. aí nesse caso existe sim uma necessidade de regulamentação, mas é bem específico, tem que entender, né, qual tipo de serviço é prestado, que tipo de dado é processado, para se modificar ou fazer as alterações necessárias. Tá? Pessoal, o que a gente pode fazer é assim, a gente tem um canal com a SolarWinds, inclusive todos os parceiros têm essa possibilidade nas páginas do GDPR, nos recursos do GDPR, existe lá as dúvidas mais frequentes, mas a gente pode postar qualquer dúvida e ter um esclarecimento e muitas vezes chegar até o ARD. Então, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvidas ou questionamentos, por favor, nos enviem. Se a gente não conseguir essa resposta, a gente entra em contato para que a gente possa esclarecer e ajudar vocês nesses pontos aí. A gente recebeu uma última pergunta aqui do André. André, sim, tá? Porque você coleta dados dos seus clientes, né? Normalmente, esses serviços aí de pagamento eletrônico, eles também vão se adequar, afinal de contas, você entrega dados ali que podem ser considerados dados especiais. Então, é importante se adequar a isso. Não sei até que ponto você processa esses dados que você recebe, mas é importante se adequar sim. É porque o fato de, mesmo que eu use o PayPal para compra, eu não tendo dados cadastrais, mas o fato de que aquele cliente comprou nas últimas 3 compras dele um tipo de produto e eu realizar uma oferta, eu estou processando os dados do cliente. São dados especiais porque é a opção de compra daquele cliente. Para quem está pedindo o link desse webinar, a gente gravou, sim, a gente vai disponibilizar o material para todo mundo aí que perdeu um ponto, ou quer dar uma olhada um pouco mais profunda sobre o assunto. Legal, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Uma ótima semana a todos. Com certeza, semana que vem a gente tem mais informações e mais um webinar aí. Obrigado, Mariana. Obrigada, Rodrigo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.